A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos entender uma passagem bíblica muito interessante entre o capítulo 26 ao 30 do livro de Números e vamos compreender sobre os cuidados e deveres da nova geração. E é claro que Deus em Cristo vai falar poderosamente com você. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Então vamos que vamos? Vamos em nome de Jesus aprender sobre a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. E é claro que estamos finalizando o trimestre. É muito importante também termos noção que estamos também finalizando o estudo sobre o livro de Números. Hoje nós estamos analisando o capítulo 26 ao 30 desse livro. E é interessante que aqui nós vamos ver uma comparação muito importante, até mesmo para aplicarmos em sala de aula. Vamos ver a comparação daquela geração que surgiu no deserto, a nova geração, e também com aquela geração que veio do Egito. Então nós vamos ver essa comparação da geração antiga com a geração mais jovem. E é interessante que vamos entender que essa nova geração também precisa ter cuidados e deveres. E isso pode ser até aplicado em sala de aula na vida dos nossos alunos, que a nossa geração também precisa ter cuidados e deveres. E é muito importante entendermos isso à luz da palavra de Deus. A geração mais nova, a maioria das pessoas deveria possuir no máximo aí 59 anos. Essa é uma média em que os estudiosos entram em concordância. E a geração mais antiga, a geração de Josué, de Caleb, a geração do próprio Moisés, é uma geração que saiu desde o Egito. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí o seu comentário, eu fico muito feliz em conhecer você, em saber de onde você está assistindo esse vídeo e qual o impacto da palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Chegamos hoje na análise da lição de número 10. É muito importante você ler o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, precisa ensinar a Bíblia para os seus alunos. Observe que a sua lição possui 3 objetivos. Olhe bem para os 3 objetivos para você não fugir do assunto. E observe que a sua lição tem 3 pontos. Dica básica: apresenta o tema antes da ministração, ponto a ponto a ser ministrado. Eu espero que Deus te use poderosamente. Então vamos que vamos? Vamos para o ponto de número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a importância das pessoas. Esse é o tema do ponto de número 1. É claro que você vai observar que nesse ponto nós vamos entender como era o trabalhar de Deus em valorizar as pessoas que estavam caminhando no deserto rumo à adoração, rumo a Canaã. É claro que aqui nós vamos observar que existe também uma nova geração nesse caminho, aqueles que nasceram no deserto, assim como eu e você, aqueles que nasceram no caminho, aqueles que nasceram na trajetória rumo aos céus, no caso aqui, rumo a Canaã. Vamos observar isso em 3 subtópicos: como Deus trabalhou naquele período e qual era o projeto de Deus para essas vidas. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: um senso providencial. No livro de Números nós vamos encontrar vários censos, várias contagens. Daí então que os gregos entenderam que essas contagens eram importantes para os judeus e batizaram esse livro, que na realidade era para ser chamado de No Deserto, batizaram ele de Números por causa das contagens. Agora, a partir do capítulo 26 ao 30, depois daquelas pragas, ou na realidade daquela praga que aconteceu no deserto, das serpentes ali, o Senhor orienta Moisés, e Moisés orienta então o filho de Arão, Eleazar, para fazer uma contagem do povo, uma contagem daquela geração, com um objetivo único, um objetivo próprio.
para poder orientar o povo de Deus a entrar em Canaã. Vamos observar isso à luz da palavra de Deus. Leia o texto de Números, capítulo 26, versículo 1 e 2. Você vai perceber que agora nós estamos diante de um texto bíblico que narra que há aqui no deserto uma nova geração. Por que há uma nova geração? Porque aqueles que saíram do Egito com o coração escravo e ainda permaneceram com o seu coração lá, retirando aqui Josué e Calebe, esses aí se perderam no deserto. Daí então o Senhor orienta uma nova contagem. Uma nova contagem sobre aquela geração que nasceu no caminho. Lê esse texto com seus alunos. E aí vem a pergunta: por que Deus exterminou aquele povo que saiu do Egito? Porque essas pessoas morreram no deserto, já que Deus tinha o objetivo de levá-los para o deserto e entregá-los após o deserto Canaã. Porque esse povo que nasceu no Egito em si, que saiu de lá, era um povo ingrato, um povo murmurador, um povo que não honrou o Senhor e não adorou o Senhor conforme o Senhor desejava no deserto. Números capítulo 14, versículo 11 e 12, nós somos informados que o Senhor se irou contra aqueles que vieram diretamente do Egito, com o coração preso lá. E por causa disso, o Senhor desejava até mesmo levantar uma geração a partir de Moisés. Mas Moisés, como líder sábio, ele intercede pelo povo, ele conversa com Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor continuasse honrando a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Aqui nós entendemos, à luz da palavra, que é muito importante caminharmos com Deus. Mas não somente caminharmos com Deus, porque estamos em um deserto espiritual, rumo a Canaã, a terra celestial a qual Deus prometeu. Nós precisamos ter o nosso coração também em Deus, ter a nossa vida consagrada para Deus, porque se caminhamos com Deus e estamos com o coração distante do Senhor, isso significa que não estamos realmente com Deus. Podemos caminhar próximo a Jesus, por exemplo, mas ao invés de sermos verdadeiros discípulos, nos tornamos seguidores. E o projeto que Deus quer para as nossas vidas não é de ser, na realidade, seguidores, mas sim de sermos discípulos autênticos de Jesus. Vamos avançar. Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: um exército poderoso. Números, capítulo 26, versículo 2. Lê esse texto em sala de aula. Você vai perceber que a contagem era feita aqui, naquela época, somente para homens acima de 20 anos. Não entrava aqui mulheres e nem crianças. No caso de crianças aqui, ou jovens, aqueles que tinham abaixo de 19 anos. Nós percebemos à luz da Bíblia que nasceu no deserto, surgiu no caminho um grande exército, um grande povo. E a Bíblia fala sobre essa numeração, sobre essa contagem. E percebemos que aquela geração era uma geração forte, mas não era uma geração que tinha experiência com Deus. Era uma geração que possuía muitas habilidades, mas ainda não tinha um coração consagrado para Deus. Era uma geração que precisava viver experiências espirituais com o Senhor. Aqui nós entendemos, à luz da palavra, que essa geração, a geração jovem, a qual nós fazemos parte, é uma geração grande, é um povo poderoso, é um povo forte. Mas esse mesmo povo também precisa ter experiências com Deus. Essa nova geração, por exemplo, não viu o Mar Vermelho se abrir. Essa nova geração, por exemplo, não viu grandes milagres acontecerem. Essa nova geração é a geração de passagem, como, por exemplo, os nossos irmãos jovens hoje da Assembleia de Deus. Só um exemplo para você ter ideia. Essa nossa geração de hoje não foi perseguida como os nossos irmãos mais antigos. Os nossos irmãos mais antigos, nós temos relatos históricos, isso de várias partes do Brasil, que alguns receberam pedradas, foram expulsos de emprego, não tiveram condições nenhuma de poder, por exemplo, fazer uma compra em um mercado só porque aceitaram a Jesus, passaram por perseguição e continuaram firmes no Senhor.
Essa mesma geração, a geração antiga, era aquela geração que vinha para os cultos orar e só se levantava quando Jesus batizava com o Espírito Santo. Tinha milagres ali. As experiências eram reais e até hoje nós ouvimos o testemunho. Já essa nova geração, a geração a qual eu faço parte, é uma geração maior, é uma geração grande, poderosa. Porém, não há testemunhos, por exemplo, de perseverança com o Senhor. Há raríssimos testemunhos de jovens que se consagram para Deus. E aqui você percebe uma perspectiva, uma geração que tinha experiência e a geração jovem que não tem. É grande, é numeroso, mas precisa ter experiências com Deus. E o que Deus está fazendo aqui em Números, por exemplo? Ele está preparando aqueles jovens para um grande milagre. Ele está preparando aquela geração para experiências profundas. A nossa geração também precisa ser preparada para experiências profundas. Alerte isso em sala de aula. Retome essa palavra, fale sobre isso com seus alunos, em nome de Jesus. Vamos para o terceiro subtópico do ponto de número 1, analisando esse texto e fazendo comparações também para aplicarmos em sala de aula. Esse terceiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: um povo abençoado. Leia o texto de Números, capítulo 26, versículos 52, 53 e 54. Você vai perceber muito bem, à luz da palavra de Deus, que Deus levantou um povo abençoado. Um povo cheio de graça. Esse povo que se levantou no deserto. Quando a bênção de Deus está sobre uma geração, é magnífico, é fantástico, porque Deus está ajudando o seu povo para o crescimento. Essa geração é uma geração abençoada, a geração a qual nós fazemos parte, mas é uma geração que precisa ter experiências com Deus. E Deus abençoa essa geração de uma maneira fantástica, pois essa geração precisa ter a visão a qual Deus prometeu para os antigos. A visão de alcançar a terra prometida, a visão de alcançar aquilo que Deus fez, e ela abraça essa visão. A nossa geração também precisa ter a visão que os nossos irmãos passados e que ainda contam esses testemunhos, precisamos ter a visão de levar pessoas para o reino, de levar pessoas para os céus, porque esse é o objetivo. Deus levantou essa geração para conquistar a terra. Finalizando o terceiro subtópico, apresente o pense e o ponto importante e avance. Vá para o ponto de número 2 da sua lição aqui na classe dos jovens, apresentando a palavra, e esse ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: a importância das leis de Deus. A importância das leis. Observe muito bem, quando você analisa o texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento, há várias passagens que falam sobre a palavra de Deus. Por exemplo, lei é um termo que é apresentado também para a palavra. Ensinamento é um termo também apresentado para a palavra. Por exemplo, livro de Moisés também é um termo apresentado para a palavra. Por que precisamos observar isso? A lei em si era uma orientação, era uma regra, era um conjunto de mensagens para poder guiar o povo hebreu, para que esse povo hebreu, aquela nova geração, não se comparassem com o mundo, com os cananeus, por exemplo, com aqueles que não serviam o Senhor. Aqui nós entendemos, à luz da Bíblia, que o cristão também possui uma lei. E qual é a lei do cristão? A palavra. A partir do momento em que nós nos apegamos com a palavra, nós não nos comparamos com o mundo. É isso que é importante aplicarmos. Esse ponto tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento para a gente entender um pouquinho. A divisão da lei, a lei aqui apresentada à luz da palavra. O primeiro subtópico fala da lei acerca da terra. Observe, o povo hebreu passa a ser um povo organizado. O povo hebreu também tem leis que são orientadas por Deus, também tem palavra. E o cristão precisa também ser um povo organizado. Precisa também ter lei, palavra. Números capítulo 26, versículos 52 ao 65, é a divisão que Deus estabelece sobre a terra a partir da sua palavra, demonstrando onde cada tribo, onde cada descendente iria ficar. O povo de Deus é um povo organizado,
que obedece à lei, que obedece à palavra. E quando lemos Números capítulo 26, dos 52 ao 65, você percebe que o povo de Deus, aqui que nasce no deserto, é um povo que passa agora a aprender a partir da lei, aprender a partir da palavra. Aprendendo a partir da lei, esse povo passa a ser um povo santo, tendo costumes a qual Deus estabelece. Costumes que são diferentes das nações pagãs, do mundo em si. O jovem cristão que nasce na igreja, que conhece a palavra, ele é diferente daquele que veio diretamente do mundo. Nós percebemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que a obra de Deus é estabelecida a partir da palavra, a partir da lei. E a nossa geração precisa aprender o costume da palavra, o costume da mensagem, o costume da santidade que esse livro apresenta para a gente. Por isso, avance então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando aqui as leis que estão estabelecidas por Deus no deserto. A lei para proteger os relacionamentos. Leia o texto de Números, você vai apresentar isso para os seus alunos do capítulo 30, versículo 1 ao 16. Aqui tem um ponto importante. Observe, o povo hebreu tinha um costume. Aquele que era hebreu, aquele que era judeu, só se relacionava com aqueles que eram também da mesma linhagem. Hebreus, judeus. Por que Deus estava fazendo isso? Estava resguardando o seu povo, estava protegendo a nação, estava protegendo os filhos de Israel. Aqui é uma aplicação muito grande para ser tratado em sala de aula. Porque o jovem cristão precisa se relacionar com uma jovem cristã, por exemplo, por causa do costume, por causa do envolvimento da palavra, porque nós temos princípios à luz da palavra de Deus. Tem muito jovem, por exemplo, que ele pensa assim, eu vou me relacionar com alguém do mundo e eu vou influenciar essa pessoa a vir para a igreja. Acontece ao contrário. É mais fácil você ser influenciado para ir para o mundo do que você ser influenciado para vir para a igreja. Não é que não há poder no evangelho, mas a partir do momento em que a pessoa se relaciona com alguém do mundo, ela está dando brecha para a carne, dando brecha para relacionamentos, por exemplo, que não são guiados pelos princípios da palavra de Deus. Alguém que é do mundo, por exemplo, tem visão carnal, mas alguém que tem essa visão à luz da palavra, primeiro, honra a pessoa até o altar. Segundo, honra o Senhor em fidelidade. Sendo fiel a Deus, passará a ser fiel também ao seu próximo. Terceiro, quando a pessoa se relaciona com os princípios da palavra de Deus, a sua casa é edificada por Jesus, não pelo dinheiro, não pela confiança no outro, mas porque Jesus é o dono dessa família. Observe isso em sala de aula. Isso é uma aplicação muito importante para ser aplicada. O terceiro subtópico fala sobre a lei acerca da divisão da presa. Aqui nós vamos analisar que se os filhos de Israel se envolvessem em uma guerra, por exemplo, ou se tivesse uma grande conquista, ou se capturasse um animal, por exemplo, eles deveriam retirar, em primeiro lugar, algo para consagrar a Deus, como gratidão. Em primeiro lugar, o povo hebreu deveria, inicialmente, agradecer a Deus com seu coração e com oferta levar isso para o Senhor. Números capítulo 31, versículo 25 ao 47, você percebe que os filhos de Israel entendiam que precisavam edificar o seu coração em Deus, mas também precisavam agir de forma clara, edificar a sua vida, a sua família com ações ao Senhor, apresentando a Deus o melhor. Aqui nós temos um princípio que podemos ensinar para os nossos alunos, para a nova geração. O cristão precisa ser dizimista, ser fiel ao Senhor, apresentar a sua oferta a Deus, colocar o seu coração diante do Senhor, não por costume apenas de uma igreja, mas sim por gratidão a Deus. Esse é o princípio do dízimo, esse é o princípio da oferta. Grato ao Senhor, levando isso em gratidão, não é a quantidade, não é o valor, assim como aquela viúva pobre, mas é oferecer a Deus o melhor que possuímos. Aqui é um princípio muito rico. Apresente para os seus alunos o pense o ponto importante dessa lição e avance para o terceiro ponto,
onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: a importância da adoração. Aquela geração precisava aprender como adorar a Deus. E aqui eu penso em algo que é fantástico. A minha geração também precisa aprender como adorar a Deus. E como aprendemos? Olhando pelo retrovisor, olhando para a palavra, observando aquilo que a Bíblia diz. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto para você desenvolver em sala de aula: uma vida bem cuidada. Esse é o primeiro subtópico. Aqui nós percebemos que quando adoramos o Senhor, como os filhos de Israel, como o povo hebreu aqui, o Senhor provê. O Senhor cuida dos seus filhos. E isso faz parte da adoração. Quando os filhos de Israel se envolviam em batalhas, Deus providenciava o livramento. Deus enviava o recurso. Deus guardava o seu povo. Quando o cristão se envolve no seu trabalho, junto com a sua família, Deus provê. Deus guarda a sua casa, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa o seu lar. Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. O povo hebreu adquiriram várias riquezas em batalhas porque Deus estava com eles. Deus estava providenciando, abrindo a porta, enviando recurso. Deus também ainda faz isso hoje com os seus servos, aqueles que servem a Ele de verdade. E o segundo subtópico trata sobre o dever do povo em adoração. Aqui você analisa, por exemplo, números 28, 29 e 30. Você percebe que os filhos de Israel precisavam adorar a Deus. Deviam adorar ao Senhor. Era o dever do povo hebreu adorar o Senhor. É o dever do cristão adorar a Jesus. É o dever do cristão adorar a Deus. É o dever do cristão voltar o seu coração para o Senhor. E a adoração naquela época existia. E era uma adoração também que tinha regras. A pessoa deveria se santificar para adorar. A pessoa deveria, por exemplo, edificar o altar, trazer a melhor oferta em sacrifício. A pessoa deveria oferecer o melhor para Deus, o seu coração, a sua vida, a sua alma. O cristão também precisa aprender isso à luz da palavra. Nós precisamos, à luz da Bíblia, não precisamos mais realizar sacrifícios, mas o sacrifício que realizamos, na realidade, é colocar a nossa vida em santidade. Não precisamos mais pagar o preço, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Mas devemos ser verdadeiros adoradores, genuínos, fiéis a Jesus. Esse é o foco. Apresente então o terceiro subtópico da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: um Deus que merece ser adorado. Aqui você vai analisar o capítulo 28 de Números. O povo hebreu deveria adorar a Deus, porque Deus é todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor das nossas vidas. O cristão precisa adorar a Jesus. Você adora Jesus em palavras, você adora Jesus em ação, você adora Jesus em comunhão com os irmãos, em igreja. Precisamos retornar a falar isso. Essa nova geração precisa aprender a orar, dobrar os joelhos, ter um tempo com o Senhor. Essa nova geração precisa aprender a se consagrar, entender qual é o significado do jejum. O jejum verdadeiro é aquele que mortifica a sua carne. Jejum, de acordo com John Piper, é fome de Deus e a gente precisa estar faminto de Deus. Precisamos entender o que é leitura da Bíblia, o ensino da palavra, porque essa geração é uma geração poderosa, como vimos, mas é uma geração que precisa ser preparada. Então trate sobre isso em sala de aula, apresente o pense, um ponto importante da sua lição. E gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Te aguardo aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus e tchau, tchau.